Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E o Atlético perdeu mais uma vez, o Dragão foi superado pela equipe do Coritiba, 2-0 lá em Curitiba, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, em jogo que acabou agora há pouco. Resultado terrível para o Atlético, perdeu um confronto direto, a situação que era ruim fica ainda pior, né? Pois este era um jogo chave dentro de uma estratégia de recuperação do Atlético, mas o Atlético outra vez cometeu erros que já vêm sendo recorrentes, né? E acabou sofrendo essa derrota. Na sequência do vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise tática, técnica e também matemática deste resultado atleticano. Logo depois da vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso trabalho, venha fazer parte da nossa comunidade, que é o Futebol 62. Deixe aí o seu like, aquele like da confiança. Se sente vontade, comente. Se quiser também compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, com seus grupos. É uma satisfação contar com a sua interação aqui no Futebol 62. Quem está conosco é a Atacarejo Embalagens. Se você mora em Goiânia, região metropolitana, precisa de sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, tags, etiquetas, embalagens para empacotamento em geral. Tudo isso você encontra na Atacarejo Embalagens, ali na Avenida Independência 4665, bem pertinho da Rua 74, né? Na esquina da Independência com a 74 no centro de Goiânia. Você pode pedir seu orçamento ou qualquer tipo de informação pelo WhatsApp, o 98200 2552, Atacarejo Embalagens, parceira do Futebol 62. Não deu para o Atlético, né? O time goiano foi derrotado pelo Coritiba 2-0 em um jogo chave, em um jogo importantíssimo. E por que é que eu me refiro ao jogo desta forma? O Atlético tinha uma chance de reduzir para um ponto a distância para o Z4. Um ponto. Se o Atlético vence, chegaria a 25 e o Cuiabá seria a primeira equipe fora da zona do rebaixamento com um ponto. Com a derrota, a distância ficou em 6. Olha a diferença, tá vendo? Ao invés de estar a um ponto do 16º colocado, o Atlético está neste momento a 6 pontos do 16º colocado, com a questão ainda, né? O Atlético não tem como alcançar o Coritiba em número de vitórias. Então são 6 pontos que na verdade valem por 7, porque o Atlético precisa fazer 7 pontos a mais que o Coritiba para superá-lo devido à desvantagem no número de vitórias. Então a situação vai ficando muito complicada para a equipe rubro-negra dentro da competição. Em relação ao jogo, depois eu vou falar um pouco mais desse lado matemático, eu até gostei do início do Atlético. Achei que o Atlético competiu bem com o Coritiba no primeiro tempo, de um modo geral. Teve aquela bola na trave do Luiz Fernando, né, o lance de maior perigo de todo o primeiro tempo, mas algo que eu senti assim vendo o jogo é a falta de confiança do time. Né? Você vai vendo que o Atlético foi perdendo a confiança. Entrou em parafuso e agora já 5 jogos sem vencer, apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Então uma campanha tão ruim, num momento tão importante do campeonato como este, né, que você caminha da metade para o fim, realmente ela deixa a situação do clube goiano muito complicada dentro da Série A. E um aspecto, né, além dessa questão dessa falta de confiança visível, foi a questão que tem dois tipos de jogada que o Atlético sente muita dificuldade. E elas são complementares e vêm causando ao Atlético problemas recorrentes. Primeiro, o Atlético tem muita dificuldade em marcar pelos lados. Então o adversário aposta muito nesse jogo. E quando o adversário ganha esse tipo de jogada do Atlético pelo lado, o que não é pouco frequente, põe a bola na área. E nessas bolas cruzadas o Atlético também tem muitas dificuldades.
Tanto é que tomou hoje os 2 gols do Coritiba dessa forma. Então, um time que não marca bem pelos lados e que quando cruza a bola na área tem muitas dificuldades nesse tipo de jogada. Então, isso dificultou e muito a ação do Atlético. Porque até achei que no restante do jogo o Atlético competiu bem com o Coritiba. Competiu, teve chance, a chance do Luiz Fernando, a chance do Ayrton, que demorou demais para finalizar. A questão é que neste quesito, o Atlético levou muita desvantagem e perdeu o jogo, como já havia levado também muita desvantagem nessa bola aérea contra o São Paulo. O técnico Eduardo Batista apostou numa nova formação, bem radical, né? Senti que ele quis sacudir o elenco, mas o elenco não se sacudiu como era de esperado. O Atlético ele até consegue competir com seus adversários, mas a concentração é baixa, as falhas individuais e coletivas são muitas e isso vai ocasionando resultado ruim após resultado ruim. Então, numa sequência pesada como essa, infelizmente o Atlético se complicou demais por ficar 5 jogos sem vencer justamente neste momento. Agora restam apenas 12 jogos para o final da, da Série A. Para chegar a 45 pontos, o Atlético precisaria de 7 vitórias e 2 empates em 12 jogos. Para chegar a 43, que eu acho que é uma pontuação que muito provavelmente vai salvar alguém, o Atlético precisa de 7 vitórias. Mas 7 vitórias em 12 jogos não é fácil, mas não é fácil mesmo. É muito difícil de você conseguir fazer isso. Então o Atlético vai praticamente à procura de um milagre a partir de agora. Se a gente pegar aqui os próximos jogos rubro-negros, depois eu vou fazer uma avaliação individual aqui. O Atlético agora enfrenta o Internacional, aqui em Goiânia, jogo difícil, Internacional vice-líder do Campeonato Brasileiro. Depois o Atlético vice-líder nesse momento que eu estou gravando o vídeo, né? Ele pode perder essa condição ainda. Depois o Atlético sai, enfrenta o Internacional, depois o Atlético sai para outro duelo direto contra o Avaí, lá na ressacada. O Atlético vem perdendo duelos diretos frequentes, né, ou pelo menos deixando de ganhar. Empatou com o Cuiabá em casa, perdeu para o Goiás, perdeu para o Coritiba. Depois o Atlético vai jogar com o Corinthians, lá em São Paulo. Corinthians também ali muito próximo do G4. Depois o Atlético enfrenta o Avaí, desculpa, então o Atlético enfrenta primeiro o Internacional, depois o Corinthians, depois o Avaí. Internacional em casa, Corinthians fora, Avaí fora. Essa é a sequência, não é isso? Acho que é isso mesmo. 2 jogos fora consecutivos. E aí depois na 30ª rodada, o Atlético vem jogar com o Fluminense, que também está lá em cima, e depois o Atlético vai jogar com o Palmeiras, que também está lá em cima. Então o Atlético tem nessas próximas 5 rodadas 4 dos 5 primeiros colocados. Ele enfrenta o Inter, enfrenta o Corinthians, enfrenta o Fluminense, enfrenta o Palmeiras. Neste entremeio, pega o Avaí num jogo fora de casa. Então essa sequência ela tende a ser letal para o Atlético, né? A tendência é essa. Se quiser sobreviver no campeonato, é nessa sequência duríssima que o Atlético terá que mostrar forças para fugir do rebaixamento. No jogo de hoje, o goleiro Renan, para mim, um dos mais lúcidos do Atlético, não teve culpa no gol, ainda salvou. O Rainer falhou no primeiro gol, não fez um grande jogo, ainda falhou no primeiro gol. A dupla de zaga do Atlético outra vez deixou a desejar. O Jefferson falhou no segundo gol. Os 2 laterais do Atlético falharam. Os volantes tiveram uma pegada razoável, não conseguiram jogar, nenhum dos dois. Edson Fernandes e Maranhão. O Shailon muito apagado. O Elton Rato ciscou pouco produziu. O Ricardinho praticamente não compareceu a campo. E o Luiz Fernando, para mim, foi o atacante do Atlético de melhor desempenho dentro do jogo. Marlon Freitas entrou, deu um bom lançamento para o Ayrton. O Ayrton perdeu um gol feito, justamente nesse lançamento do Marlon Freitas. O Jorginho já entrou bem no finalzinho do jogo, praticamente não acrescentou nada. O Churin também entrou no lugar do Ricardinho, mas não teve uma partida destacada. E o técnico Eduardo Batista, que me parece neste momento não saber o que faz no Atlético. Não estou falando que ele não sabe de futebol, nada disso, mas me parece que bateu nele o desespero. Ele montou uma ideia inicial para 3 jogos, depois hoje mudou o esquema, mudou as peças, me parece que já a procura de algo
diferente. Foi isso que eu vi nessa derrota do Atlético para o Coritiba. Para mim, uma derrota emblemática para o time goiano dentro da Série A, pois essa derrota aproxima muito o Atlético, que com certeza agora já deve estar aí na casa de uns 90% de probabilidade de rebaixamento. Infelizmente. Fiquem bem e até o próximo vídeo.